Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Eu vi uma entrevista sua em 2012, não me lembro pra qual veículo agora, mas que você falava já sobre polarização, cara, em 2012. Eu acho que tem 12, é que tem uma coisa que rodou muito, que foi, na verdade, no dia do nascimento do Glauber Rocha e do meu pai, 14 de março, na Gazeta, eu fiz um comentário sobre o Bolsonaro dizendo que ele era uma semente do fascismo e que não se enganassem que aquilo era uma construção perigosa para o Brasil e para a democracia, etc, etc. Você falou isso em 2012? 14 de março do dia, se você botar Bolsonaro é uma semente do fascismo, 14 de março de 2013. Caralho, velho. Porque eu acho que a obrigação do jornalismo... 5 anos antes do cara ser eleito, velho. Uma das obrigações do jornalismo, ou um dos deveres do jornalismo, é você buscar antecipar para as pessoas o que você acha que está acontecendo. Por exemplo, futebol brasileiro. Ou muda ou é ladeira abaixo. Sem dúvida, concordo totalmente. Hoje já era para ter sido dito, e tem gente que está dizendo como Juca há muito tempo. Uhum. Idem no cenário político, etc. O que está acontecendo no mundo? O mundo está caminhando de um jeito que, na verdade, você já está começando um confronto mundial, porque você tinha 55 confrontos e distúrbios pipocando há meses. Se algo não acontecer, algo poderoso acontecerá. Uhum. A explosão de uma bomba suja, algo muito grave vai acontecer, porque está caminhando por um... Você tem, de um lado, a reconfiguração geopolítica. Do outro, os impérios ou os habituais que, aspas, governavam o mundo, perdendo algum poder. E uma sucessão de confrontos e conflitos, é óbvio que alguma coisa vai acontecer se algo não acontecer que impeça. Uhum. Então é isso. Então, o jornalismo mais fácil do mundo é o jornalismo das obras prontas. Uhum. É depois que o Bolsonaro é presidente, você ir dando porrada. Uhum. Depois que você ajudou a construir, por omissão ou por ação. Teve muita gente no jornalismo chapa que fez branca, isso. vocês ficam aí, à esquerda, não sei. Não, amigo, é óbvio que isso aí é uma porra louquice que vai dar uma cagada monumental. Você acha que a imprensa desdenhou da figura nefasta do Bolsonaro, do que ele poderia se transformar? Total. A imprensa A tem imprensa culpa, não é então. a imprensa. Parte da imprensa. Não, cara, muita gente não entendeu que aquele massacre... O que foi a Lava Jato? Qual é o erro da Lava Jato? Isso eu disse muitas vezes nos comentários na TV Gazeta. Os computadores das empreiteiras têm todos os dados de todas as eleições, quem recebeu para fazer caixa. Caixa 2 era corriqueiro, banal. Era a regra da eleição brasileira total. Quem cobria a eleição sabia. Então, o que cabia aos promotores? Chegar assim e falar, gente, tá todo mundo aqui. Nós vamos começar pelo governo, que é o governo, mas tá todo mundo aqui, não vai escapar. E não ficar usando politicamente, vazando para poder pegar o PT. Porque o que aconteceria com isso? A desmoralização da própria operação, a desmoralização dos sistemas de investigação e de punição, que é o que aconteceu e tem consequências até hoje. As consequências estão aí, cara. Tipo, o nego acha que o juiz é um banana, o outro fala que não sei o quê. Porque essa decomposição vem disso. E não há responsabilidade disso nos meios lá atrás. E não há responsabilidade disso nos caras e nas caras que o tempo todo trabalharam como trabalharam, fingindo que existia algo podre só de um lado e às vezes não existia nem o podre. E quando tinha podre do outro também não falavam. É isso. Sim. Então você tem uma construção que foi Eu me lembro da fala da Vera Magalhães chamando o Moro de enxadrista, assim, você lembra disso? Cara, eu procuro não... Sempre eu procuro não fulanizar, como eu disse para vocês, porque a fulanização concentra em uma pessoa A ou B e não no problema. Culpa, né? Vai só para um. E não é o problema ou o repórter ou o opinionista. O problema é o meio. E por que o meio é assim? O meio é assim porque ele é um monopólio, é um oligopólio, a depender do Estado. Porque quando a gente fala de comunicação, de jornalismo, eu estou falando aqui de São Paulo. Amigo, são 5 mil e tantos municípios.
São 4 mil e poucas emissoras comunitárias. Em cada emissora comunitária tem alguém fazendo, aspas, jornalismo. E como você não pode receber salário, normalmente o cara leva para lá o anunciante. Então é o pastor ou é o policial, entende? E eles estão informando ou deformando as pessoas. Isso é jornalismo no país todo. Não adianta fazer de conta que não. Isso é uma construção. Por isso que você tem bancadas evangélicas, bancadas policiais, bancadas militares. Os militares, Zé Roberto Toledo publicou semana passada no programa dele, 2 mil militares contra o regulamento militar estão inscritos em partidos políticos. A grande maioria no União Brasil. Mais de 1.500 militares disputaram a eleição de 2022. Isso é a militarização da política. Você não precisa dar o golpe. Você vai tomando a política por dentro. Van Hatten, deputado, você pega quantas emendas ele fez dando dinheiro para o Exército, para a Aeronáutica, o outro dá dinheiro para... Entende? Então a política está sendo militarizada. Isso é um projeto de poder político. O deputado Marcelo Pimentel, deputado não, coronel Marcelo Pimentel do Exército, que continua sendo quase punido pelo Exército, tomou 5 processos administrativos e tem um outro processo, um inquérito militar, policial militar contra ele. Ele denunciou isso ao longo de 4 anos. O Piero Leirner, que é um antropólogo social, ele tá falando o tempo todo do projeto militar de poder, que ele chama de partido militar como uma metáfora. O que foi o governo do Bolsonaro, cara? Tem uma época que dentro do palácio, metade dos ministros do governo eram militares, estavam dentro do palácio, só tinha militar dentro do palácio. E o Tarcísio seria uma continuação disso? Claro, é um capitão que botou agora... O Ricardo Nunes tem um PM da Rota como vice. A PM ali, outro dia, não sei se vai executar ou não, queria lançar um candidato por município em todos os municípios de São Paulo, mais de 600. Isso é a militarização. A PM é um braço oficial, constitucional do Exército. É uma força auxiliar do Exército, segundo a Constituição. Então você tem uma militarização do país. E isso as pessoas fazem de conta que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o boneco do ventríloco, pô. O problema é mais embaixo. Mais em cima. A candidatura dele é lançada dentro da Academia Militar das Agulhas Negras no dia 29 de novembro de 2014. Na frente de uma centena de soldados. Vamos endireitar o país. Tem um vídeo, só vocês clicarem. Quem dirigia a Academia Militar? O atual comandante do Exército, Thomas Miguel Miné Paiva. O que acontece numa situação como essa? Obrigatoriamente alguém teria que ter sido punido. Pergunte se alguém foi punido por esse... Porque é proibido você fazer isso dentro da academia militar, lançar... Imagina você lançar a candidatura do Lula. Idem as portas dos quartéis. Imagine se você vai com a camisa do MST ou com a camisa do América, do Trajano, na porta do quartel fazer um comício. Amigo... Você sai de lá no tapa com meia hora e se não tomar um processo. Ficaram 60, 70 dias na porta dos quartéis. Por quê? Porque isso é um projeto militar, de militarização da opinião pública, etc. Aí vem o cara agora com escolas públicas militares. Para o cara militar da reserva ir lá ganhar 5 a 9 mil reais, para CBDEL assinar lá, e para isso, militarização da sociedade. Isso é um projeto militar de poder, gente. Cara. E como é que a gente contém isso, cara? Discutindo, falando, dizendo com todas as letras. O capitão Tarcísio quer fazer escola militar em São Paulo, porque isso é um projeto militar de poder. Continuidade. O 8 de janeiro foi um ensaio. Se você quer dar um golpe, você dá um golpe. Ali era um ensaio geral que os otários foram lá, tal, né? Estamos em risco ainda? Rapaz, o país está como está, meu amigo. Isso aí é um projeto andando. O Supremo Tribunal chamou para si o debater essa história das escolas. Isso é uma barbaridade, velho. Sabe? Isso é a militarização do país como se não tivesse acontecendo. E o papel das esquerdas nisso, do PT nisso, por exemplo? Compreender, politizar a questão, discutir, debater. Não é só das esquerdas, da direita, que não seja extrema. A direita lúcida, que sempre existiu. Melchior, Marco Marcel, será que ainda existe essa direita lúcida? Estão sendo engolidos e estão docemente sendo engolidos.
Então você fica só só os malucos. É, Pablo então. Marçal, bolsonáricos, essas loucuras todas aí, cara.